Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary. E que episódio! Eu tava muito ansioso para fazer esse episódio, que nós vamos falar de casamentos dentro do universo LGBTQIAPN+. Agora! E para falar sobre isso, vocês não têm noção de quem eu tô recebendo aqui. A Lorena Coutinho e a Natália Dalmas. Falei certo? Dalmas. Gente, de verdade, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu tô muito feliz. A gente se conheceu há pouco tempo no aniversário do meu primo e desde que ele falou de vocês, eu falei, cara, seria muito legal trazê-las e realmente a gente tá aqui. Então, assim, de verdade, muito obrigado pela presença. A gente que agradece, né? A gente se conheceu na festa e imediatamente, quando recebemos esse convite, a gente falou, nossa, com certeza. Principalmente para falar sobre casamento, que é uma coisa que a gente acabou de vivenciar, né? Exatamente. E assim, o casamento de vocês foi algo que, não vou dizer que foi amplamente divulgado, mas assim, saiu muita matéria na mídia. Sim. E a repercussão foi muito positiva. Eu gostei muito de ver comentários e muito veículo falando disso. E antes da gente falar do casamento em si, até do universo, eu gosto muito das histórias. Eu queria saber como que vocês se conheceram, como que foi para vocês se conectarem até chegar no casamento. Dá seu alô aí, Nath, vai. Bom, Vocês então, ouvirem a então voz eu vou dela. contar. É bom que as vozes são muito parecidas, né? Você tá vendo? muito. As vozes graves, gravíssimas. Vamos lá, nós duas somos jornalistas, Lorena nascida em Brasília, eu aqui em São Paulo, paulistana, e a gente trabalhava numa emissora de TV, não sei se fala aqui. Pode? Não, a gente não tem o preço por ninguém. A gente trabalhava na Record, Lorena tá lá até hoje, né? Eu saí, mas teve um movimento ali e tal da Record trazer novos repórteres de outras cidades, outros estados para São Paulo. E eu já trabalhava em São Paulo. E aí eu falo que eu lembro até hoje, é muito louco isso, né? Não, eu mentiria se eu dissesse que foi paixão à primeira vista, amor à primeira vista. Não foi, mas assim, me marcou e marcou a Lô também, né? Enfim, ela chegou ali na redação mesmo, né, do jornalismo, e eu tava de costas, assim, digitando, desculpa, e tava só eu naquele momento, era um momento meio de almoço da galera, eu tava sozinha e eu só ouvi um salto alto, assim, um clac, 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 dela chegando. Aí eu olhei pra trás, assim, falei, oi, né, quem é você, sabe? Gente, é amor à primeira vista ou não? O primeiro salto, né? O primeiro salto. E aí ela se apresentou, né? Disse que estava vindo de Brasília, que era repórter nova. Eu, nossa, bem-vinda, tal. E a gente ficou conversando só nós duas ali. E eu lembro, assim, a roupa que ela estava vestindo, sabe? Né, eu falo até hoje, era uma gola alta, assim, preta, uma calça jeans, um salto alto e tal. E eu lembro que eu falei, nossa, que mulher bonita, né? Achei ela super simpática, legal e tal. Então a gente se conheceu trabalhando, né? Eu também lembro. Acho que é importante contar ambos os lados, A né? visão dos dois lados é maravilhosa, né? Eu também lembro, e assim, imagina, você chegando de uma outra cidade, de Brasília, meio que assim, em quem eu posso confiar, né? Olhando para os lados. E aí, a mesma coisa, não digo que foi amor à primeira vista, mas eu senti uma energia boa vindo dela, sabe? Aquela vontade do tipo, quero me aproximar dessa mulher. E foi a primeira pessoa que eu abracei e... Olha só, né? Hoje estamos juntas, mas obviamente de lá pra cá teve um longa trajetória. Pontos importantes, e aliás você pode cortar a gente, que a gente fala pra caramba. Mas tá? eu não quero cortar nenhum, eu quero que vocês falem muito. Mas pontos importantes, assim, Lorena era casada com um homem lá em Brasília, né, que é o pai da Sofia. Ela ainda não tinha a Sofia, não tinha tido filha ainda, então muito tempo depois da gente se conhecer. Quando foi isso? Que ano? Que eu vim pra cá? 2011. Nossa. 2011. Aí, assim, a gente foi ficar junta em 2015. Então, de 2011 até 2015, aí ela se separou. Isso. E aí, quando ficou solteira, a gente falou, cara, aí sim. vamos sair, vamos pra balada e tal. Eu já era solteira, né? E a gente tinha outros amigos solteiros em São Paulo também, a gente começou a sair pra caramba e tal. E aí foi rolando mais um clima e tal, e a gente ficou junto, né? É isso, deixou com ele. Não, podem falar, eu tô, porque assim, eu tenho uma tia que ela passou por uma história bem parecida com a de vocês. Ela era casada com um homem e ela disse que ela se apaixonou por uma mulher.
Ela fala assim, Edu, eu não me considero Lésbica. Eu sou apaixonado por essa mulher. Sim. Tanto que, infelizmente, depois não deu certo. Ela está hoje casada com outro homem. Mas eu lembro da a reação da minha família. Porque vocês contando exatamente isso, foi vindo a história da minha tia. Sim. Eu imagino que a aceitação não deve ter sido fácil por parte da família. Os amigos até aceitam mais fácil. Mas onde você acha que você vai ter o apoio, que é a família, é o primeiro que você fala, não. E é o que a gente mais precisa, né? Sim. Eu digo que assim, Edu, a família é isso. Ela deve né, ser sinônimo de acolhimento. Lá fora, a gente já sabe que a gente vai enfrentar muita coisa. Sim. Mas aqui no ninho, Que é o Porto Seguro. A gente espera isso, sentir, sabe, igual a galinha vai nos seus pintinhos assim, aquele acolhimento, independentemente daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, não suprir as nossas supostas expectativas daquilo que a sociedade impõe do que é o certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é, enfim. Então a gente espera isso. E acho que nós duas vivenciamos isso. Eu talvez tenha vivido isso antes, porque no fundo eu já senti atração afetiva sexual por mulheres, mas boicotava esse desejo. Sim. Obviamente, né? Imagina, uma mulher branca, loirinha, que performa toda a feminilidade, como assim ela vai ser lésbica? Sim. Parece que tem que ter um padrão, né? Tem que ser aquela mulher um pouco mais masculina. E como se a lésbica tivesse uma cara, exatamente, que a gente sabe que não existe, né? Então, eu, ao contrário, assim, que a gente sabe que por um lado, para uma mulher preta, com cabelo raspado, tem todas as suas dificuldades, eu tenho o meu lado de privilégio. Por outro lado, eu me senti assim, mas como é que eu falo que eu sou lésbica, sendo que lésbica a sociedade considera que é aquilo, que é isso, a caminhoneira, isso, aquilo. Então, para mim foi muito difícil, assim, com família, eles descobriram, quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, e é isso, eu ouvi do meu pai, né, não destrua minha família. Não, meu avô, ele fez 90 anos esse ano, que é o pai da minha tia. E pra ele foi algo, assim, devastador. Porque, de novo, como a minha tia nunca tinha tido nenhum tipo de atração por mulheres, ninguém esperava. Foi um negócio muito... E meu avô demorou muito pra aceitar. Ele demorou uns 2, 3 anos para aceitar a presença da esposa da minha tia na casa dele. Muito. Ele chamou minha tia de maluca. Sim. Falou, nossa, minha tia não tem responsabilidade. Como se fosse uma escolha, ela tá fazendo aquilo pra provocá-lo, né? Mas é que, pô, ele nasceu na década de 30. E isso, na década de 30, era até proibido, né? Muitos países não tinham lei contra o homossexualismo. E eu fico imaginando como essa semana, a gente tá gravando o podcast no dia 29 de junho. E ontem foi dia do orgulho, né? É o dia do orgulho, e eu até fui pesquisar sobre o porquê do dia e vi que foi por causa de um evento em Nova York, né? Exato, eu quis fazer minha lição de casa, porque, de novo... muito lindo! Não, é um negócio muito delicado, porque não é meu lugar de fala. De novo, eu sou branco, eu sou hétero, eu não sou minoria em nada. Sim. Então eu tenho muito dedo pra falar de coisas que são de minorias, porque eu não posso me colocar no lugar da pessoa, e parece que eu não quero estar numa posição de superioridade. Mas pelo contrário, eu quero aprender. Eu acho que todo mundo que vai ouvir esse episódio hoje comigo vai aprender muito, que eu acho que todo mundo precisa disso, né? E eu acho que é exatamente... Assim, se eu puder dar um recado, você não precisa estar no grupo minorizado. Aliás, você necessariamente que não está no grupo minorizado é quem a gente mais precisa nesse momento. São esses aliados. Porque falar da comunidade LGBTQIAPN+, para a comunidade, eu vou diminuir aqui para vocês, LGBT+, é muito simples. O difícil é você furar a bolha. Então, assim, ter você que chega aí e fala assim, não entendo, você me ensina? Eu não entendo nada de casamento também, você me ensina? Por favor, assim, eu gosto muito do podcast, porque eu apresento, mas eu aprendo muito mais do que qualquer pessoa. E quando a gente falou desse tema, eu falei, gente, eu quero muito, porque eu sou um cara totalmente dentro da minha bolha. Sim. Né? Por mais que eu tenha a minha tia, e isso já fez a gente se desconstruir da minha família, virou um negócio que não era mais tabu, hoje a gente já vê, tranquilo. Eu falo, gente feliz não enche o saco, acho que todo mundo tem que procurar felicidade, não importa como. E para começar esse assunto, vamos explicar essa sigla que eu falei no começo, eu não vou repetir para não correr o risco de esquecer de novo. Qual é o significado da sigla inteira? Vamos lá, vocês querem mesmo saber? Acho que não só queremos, como devemos saber, Antes, né? Edu, eu acho que é importante a gente falar, né, Nath? Só que você citou bem, assim, parece que é algo que é uma escolha. E eu escuto muito, né? A gente escuta, né, Nath? Falando opção sexual.
Você teve a opção de escolher, né? E assim, tem gente que fala, talvez por maldade, tem gente que fala por falta de informação mesmo. Eu acho que é importante a gente deixar claro, porque no fundo, quando a gente percebe que a gente falou errado, poxa, deixa eu falar certo. É igual alguns terminhos que a gente sabe que são racistas, né, que são termos que a gente tem que tirar do dicionário. Então, assim, que a gente perceba e que a gente mude. Então, assim, opção sexual não é uma opção, porque é o que está intrínseco, é o que está dentro da gente. A gente não escolhe, até porque seria muito contraditório a gente querer ser lésbica, gay, bissexual numa sociedade que é a que mais mata pessoas da comunidade LGBT. Então, assim, não é uma escolha. Então, vamos tentar trocar esse terminho opção por orientação sexual. Agora eu vou tentar aqui resumir. Talvez em algum pontinho seja um pouquinho mais complicado, mas vou tentar facilitar para vocês. Vamos lá. L, pessoas lésbicas, são mulheres lésbicas, né? Mulheres que sentem atração por mulheres. Eu e Nath, por exemplo. LG, gays, que sentem atração afetiva sexual, são os homens gays, por homens. Homens por homens. LGB, bissexuais, são pessoas que sentem atração, na verdade, desconstruir isso, porque as pessoas pensaram durante muito tempo que seria por homens e mulheres. Mas, na verdade, bissexuais, para os entendedores mesmo, são pessoas que sentem atração por pessoas, tá? Que, no fundo, é a mesma coisa que pansexuais, que eu vou explicar para vocês. Depois vocês vão perguntar, mas por que tem duas siglas, né? Duas letras, e eu vou explicar também. LGBT, travestis, transexuais. Lembrando, sempre A quando você vai falar. A, travesti. Jamais o. Traveco exclui do seu vocabulário isso. Uma palavra extremamente preconceituosa, violenta, né, transfóbica. Então, jamais. Voz de traveco. Né, a gente já sabe, e infelizmente muitas pessoas ainda falam. Então, que a gente possa não falar. Então, assim, pessoas trans. Edu, você nasceu, você estava lá, você saiu lá da barriga ou de onde foi da sua mãe, e aí os médicos disseram, opa, é um menino, porque ele tem um negócio aqui que dizem que é de homem. É um órgão genital masculino, ele tem um pinto. Então, é um homem. Só que você não sabia nem falar, Edu. Você chorava só, né? E aí tá, foi lá, o cartório disse, é um menino, bateu o carimbo, Gênero masculino. Gênero masculino. E a sociedade disse, bateu o carimbo novamente, é um menino mesmo. Só que você depois, quando você foi entender um pouquinho mais sobre sua sexualidade, sobre sua identidade de gênero, enfim, você falou, gente, mas eu não me identifico com esse gênero que foi atribuído lá no meu nascimento. Eu não me identifico assim, eu não sou um homem. Não é porque eu tenho um órgão genital masculino que eu sou um homem. Eu me identifico como mulher. Eu sou uma mulher, sempre fui, mas a sociedade quis que eu fosse um homem porque estabeleceu por causa do meu órgão. Então você, no caso, se tivesse nascido com pênis, nasceu com pênis, na verdade, mas não se identifica assim, seria uma mulher trans. Então, uma pessoa trans é a pessoa que não se identifica com o gênero atribuído no nascimento, tá? Foi dito no nascimento. Travesti, uma pessoa que também não se identifica com o gênero atribuído no nascimento. A questão é uma identidade feminina, quando você fala sobre travesti, e travesti vem muito com cunho político também, tá? É de uma luta que vem lá de trás, que as travestis, a gente sabe, né, que o maior preconceito era com elas, elas são as grandes protagonistas do movimento, que conseguiram toda a revolução. Então, assim, durante muito tempo não se falava travesti. Então, hoje, né, assim, não podia se falar. Então, hoje elas fazem questão de falar travesti. E a diferença também de pessoas trans e travestis é porque é igual a Linda Quebrada, vocês lembram, né? Ela disse, eu não sou homem, não sou mulher, sou travesti. Porque, na verdade, uma travesti, ela pode se identificar como mulher, ou seja, né, ela não se identifica com o gênero atribuído, é uma mulher. Mas ela pode não se identificar como mulher. Ela pode se identificar como travesti, tá? Então, é a palavra assim, não é como mulher, é só travesti. É diferente das mulheres trans, por exemplo, tá? Então, e acho que um ponto interessante para falar até das pessoas trans, né? Isso para mim, quando eu aprendi também, eu achei bem interessante, que é isso, uma coisa é a gente falar sobre identidade de gênero, que é toda essa sigla, né, que a gente tá falando, e outra coisa é a gente falar sobre orientação sexual. Então, por exemplo, você pode ser uma mulher trans heterossexual, ou seja, você é uma mulher trans que gosta de homens. Ou você pode ser uma mulher trans lésbica.
que sente atração. Isso dá uma olhada na cabeça, Não, às vezes, né? São pilares ali diferentes. Então, uma coisa é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual. É isso. Só para traduzir para as pessoas que às vezes fica meio difícil. Não, mas foi super claro. Identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Todo mundo, né, tem uma identidade de gênero. Como é que você se identifica? Tá? Então, uma pessoa que é trans ou cis. Então, assim, é como a pessoa se identifica. Já a orientação sexual é por quem você sente atração afetiva sexual. Então, assim, são coisas distintas. Foi ótimo. LGBTQ. Então, Q é o queer, tá? Tudo aquilo que foge da... O nome é meio feio, mas vocês vão entender. Cis heteronormatividade. Cis. Uma pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento, tá? Heteronormativo, hétero. Então, tudo aquilo que foge... Isso. Queer. Só que a pessoa é quem fala dela mesma. Quando a gente fala da sigla, é algo muito próprio, né? Que a pessoa se coloca, eu sou uma mulher lésbica. Então, assim, é a própria pessoa que fala. Então, queer, acho que deu para entender. Sim, deu. LGBTQI, pessoas intersexo. O que é ser intersexo? Normalmente as pessoas nem ouviram falar nisso, mas olha que coisa interessante. Se você conhece alguma pessoa ruiva na sua vida... Conheço. Eu também conheço. Aliás, tem uma amiga nossa que acabou de ter bebê, que é uma ruivinha. Então, assim, se você conhece uma pessoa ruiva, saiba, você conhece uma pessoa intersexo. Porque a mesma quantidade de pessoas ruivas é o mesmo número de pessoas intersexo. Só que, infelizmente, não se fala sobre, né? Pelo preconceito, enfim. Uma pessoa intersexo é, na verdade, uma condição. Tá? São pessoas que têm, seja por fatores genéticos, seja por fatores hormonais, físicos, que fogem daquele padrão homem e mulher. Ou seja, vou dar um exemplo. Uma pessoa que nasce, né, com órgão genital masculino e feminino, que durante muito tempo se falava hermafrodita. E que não está errado, tá? Durante muito tempo esse nome foi utilizado de maneira pejorativa, mas hoje até também em cunho político as pessoas falam. Mas assim, não é apenas... o hermafroditismo, isso é só uma das quase 50 possibilidades. Pode ser, por exemplo, algo que é hormonal. Você nasceu, mas tem excesso de produção de hormônio masculino, só que você nasceu com vagina. Então, você tem características... masculinas. É isso. Então, assim, ou você nasceu... Olha que você pode nascer com um órgão genital masculino e com útero. Então, são muitas condições, tá? Então, LGBTQI, assexual, que as pessoas sempre associam hoje a pessoa que não faz sexo, né? Porque, na verdade, nossa sociedade é movida por sexo. E é muito mais que isso. É aquela pessoa que pode não ter atração afetiva sexual, pode ter atração afetiva sexual numa condição, numa variante menor, né? Desejo menor. Ou pode ser aquela que tem atração afetiva sexual em condições específicas. Como assim, Lorena? A pessoa precisa ter todo um envolvimento para poder sentir atração afetiva sexual. Ah, mas Lorena, eu também sou assim. Não, eu, por exemplo, posso querer ter algum tipo de relação, né, afetiva sexual, mesmo sem... A pessoa que não é assexual, ela tem que ter todo o envolvimento, no caso. Eu não, eu posso simplesmente querer fazer. Né? Eu posso simplesmente querer fazer. Então, uma pessoa assexual é isso. LGBTQIAP, pansexual, pessoas que sentem atração por pessoas. Lorena, então, por que tem o bi e por que tem o pan? O bi foi lá atrás. E o bi, até então, as pessoas falavam como se fosse só homens e mulheres, né? Gostasse, sentisse atração por homens e mulheres. E aí o tempo foi passando... Vieram as pessoas mais novas e falaram, não, então vamos criar uma letra aqui para pessoas que sentem atração por pessoas. Só que os bissexuais olharam lá atrás e falaram, gente, mas a gente nunca falou que é só por homem e mulher que a gente sente atração. E aí já tinha surgido o P. Então, assim, é como a pessoa realmente se identifica. São pessoas mais novas, possivelmente vão falar que são pansexuais. Pessoas mais antigas vão falar bissexuais, tá? Então, LGBTQIAPN, pessoas não binárias. Uma pessoa não binária é aquela pessoa que não se identifica com o gênero masculino nem feminino, ou pode se identificar com os dois gêneros, ou fluir entre um e o outro. Deu para entender? Eu acredito que assim, foi uma explicação muito
didática. Assim, é um pouco mais profunda, mas eu tentei. E óbvio, gente, eu posso falar aqui, a gente cita tudo isso, só que o mais importante não é para você pegar um papel, uma caneta e ficar assim, nossa, agora eu tenho que estudar aqui. Não, entendeu? No fundo, é você abre esse coração, essa cabeça. Fura sua bolha. Para querer saber. E assim, não necessariamente você tem que saber todas as letrinhas. Você precisa ter respeito. Primeira coisa, você precisa ter respeito. Né? E saber que essas pessoas existem. Muitas pessoas perguntam pra mim, vou deixar a Nath falar que eu tô falando demais, mas assim, muitas pessoas falam pra mim, mas pra que essa sigla gigante? Né? Pra quê? Não era muito mais fácil botar LGBT? Entendeu? Que no fundo, se você parar pra pensar, sim, mais fácil. Muita gente fala, Lorena, por que coloca tudo no mesmo bolo ali, né? Vou te falar. Vou até dar um exemplo de homem com mulher, tá? João é casado com a Maria. Casou, apaixonado, se amam demais. Estão assim, em êxtase. E aí, eles decidem se casar. A família fala, coloca tudo no mesmo bolo aí, apartamento, carro, tá? E aí, João e a Maria fazem o que a sociedade e a família falou. Vamos colocar no mesmo bolo mesmo, a gente não vai nem documento, vamos lá, todo mundo tá. Só que o João e a Maria, depois de 5 anos, se separam. Imagina o que acontece? Cada um quer a sua parte. Só que aí, se você não colocou no papel? E se você não tem nada descrito? Não tem nada documentado? Assim como todas as letrinhas da sigla. Sim. Se a gente não tem ali aquelas letras representadas, como é que as pessoas buscam seus direitos? Se elas não existem? Se elas não estão ali representadas? Como é que uma pessoa intersexo vai lutar pelos direitos dela, seja numa saúde, seja numa educação, seja onde for, no mercado de trabalho, se elas não existem? Até para se reconhecer, né? Porque ela pode, como você disse, ela pode não ser uma coisa e ser... A pessoa fala, mas isso aqui não me representa. É isso. Onde que eu me represento nesse universo? Então é basicamente isso, assim, sabe? Então essa é a explicação por que é tão importante a sigla. Não, eu de novo, acho que só por toda essa explicação, todo mundo aqui já devia começar a assistir de novo, porque vale muito a pena. Mas, de novo, é uma coisa muito... Não vou dizer delicada, mas é muito nova ainda, né? E cada ano que passa, a gente descobre coisas novas no universo. E eu queria entender para vocês como foi vocês... Porque assim, de novo, ninguém nasceu já sabendo tudo isso. Esse autoconhecimento para vocês foi, assim, gradativo, mas tenho certeza que foi libertador, né? Ok, Nath. Para mim foi muito parecido com a sua tia, na verdade, assim, logo no começo. Eu tinha já amigos, né, faculdade, aquela coisa de comunicação, então eles falaram, não, você é, Natália, você é lésbica e tal. E eu namorava meninos, né, homens sempre, assim. Eu falava, bom, pode até ser que eu seja, mas assim, enquanto eu não me apaixonar por alguma mulher, assim, eu não sentia uma atração sexual, né, uma coisa assim. Enquanto não tiver uma coisa ali que mexa comigo, eu não vou saber, né? E foi assim que aconteceu. Então eu me apaixonei por uma mulher, aí vivi aquilo, mas depois continuei saindo com homens e tal, até que depois chegou a Lorena e a gente falou, não, é isso foi mantido ali e tal. Hoje é engraçado isso, porque a gente falando, a gente até discute isso, né, nos bastidores, assim, eu falo, cara, talvez eu não seja lésbica, talvez eu seja bissexual. A gente tem um pouco dessas dúvidas, assim. Então eu também acho interessante essa coisa apesar dessas caixinhas todas existirem, elas também têm muito as suas peculiaridades, essas pessoas, né, assim, eu me coloco às vezes em uma, e talvez às vezes eu tô um pouco na outra e tal, não sei o que, ela também, né, a gente fala um pouco Na verdade, o que eu acho, assim, no fundo, a gente nem precisaria se colocar nessas caixas, né? Exato. Ou seria A sociedade impõe a gente viver em caixas, é incrível. se a gente pudesse simplesmente viver, ser, existir, sentir, seria tão maravilhoso. A gente, na verdade, às vezes precisa realmente colocar em caixinhas só realmente pela garantia e pela luta por direitos, né? Então, pela representatividade, visibilidade, já que somos tão invisibilizados. Mas assim, a gente não queria, a gente simplesmente queria viver. Eu digo pra Nath que, principalmente nas redes, eu digo que eu sou uma mulher lésbica, porque eu hoje vejo claramente que eu sinto atração afetiva sexual por mulheres. Mas assim, cada vez mais eu vejo que os seres humanos, no fundo, assim, é porque a gente não se permite sentir. Mas acho que a grande maioria da população é pansexual, que ela se permitisse, se livrasse todas essas coisas que existem em nossa casa, amarras de gênero que nos prendem, talvez a gente simplesmente, como sua tia gostaria de uma mulher, ela viveria. Ela acabou gostando de um homem depois e viveu.
Então, assim, né, eu espero ainda a gente vai chegar nesse patamar. Eu acho que a gente tem cada vez mais evoluído, não na velocidade que precisaria, mas de pouco. Tanto que era muito incomum antigamente se falar sobre casamento, né? De pessoas da mesma orientação sexual. E hoje a gente vê cada vez mais isso acontecendo, cada vez mais pessoas. E eu quis trazer vocês, porque o mercado de casamento, ele ainda é muito tradicional. Mas é assim, num nível de tradicionalismo, eu acho que é o mercado mais tradicional, que tem muita marra, que é os pais é o pai que leva a mulher, né, até o altar, é a mãe que dá a opinião de tudo sobre o casamento. Então, o casamento tem que também evoluir junto com isso. E a gente estava na feira de casamento da Casar, né, no mês passado, e a Flávia, da Noiva Ansiosa, levou o Estevão pelo mundo. Que ele tá casando também com... Me perdoe, não vou lembrar o nome do noivo dele. E ele fez um bate-papo na feira. E a coisa que ele falou que me marcou muito, falou assim, gente, a gente não quer ser especial, a gente só quer ser mais um. Eu não quero sentir que eu estou sendo especial porque eu sou gay. E uma coisa que me incomodou ele foi que, assim, a primeira vez que ele falou, olha, eu tô vendo meu casamento, e a pessoa perguntou, aí o nome da noiva. Ela também falou, meu pai, nossa lista foi assim. Ele falou, não é noiva, é noiva. Então, o casamento não tá preparado, a indústria de casamento não tá preparada pra isso, né? Eles aí é muito noiva e a noiva, noiva e a noiva. Porque, na verdade, o que existe, desculpa te interromper, mas o que existe por trás do nome casamento? Igreja. Sim. Religião, o que existe por trás da igreja? Religião. Então, estamos falando sobre a família tradicional brasileira, né? Então, obviamente, ainda não é simples assim, né? Apesar de que a gente tenha avançado muito. Eu iria antes, né? Eu acho que, assim, por conceito, o casamento, ele é você apresentar à sociedade uma nova família que está sendo formada, né? Então, é quase que você ir à praça pública e falar, olha que lindo, essa nova família está sendo formada. Então, acho que por conta de todo o preconceito que existe, né, enfim, a história toda que a gente já falou um pouco aqui, os casais gays, lésbicas, né, da sigla toda, eles já não querem essa exposição, eles passaram a defender isso, mas agora com mais força. Na verdade, gostariam, mas né? essa coisa, que diz até essa metáfora, eu tô dizendo assim, a metáfora do ficar dentro do armário, né, é ficar escondido, né, são casais que até hoje, por conta da nossa sociedade, vivem escondidos. Eles gostariam de expor, mas... Desejariam intimamente se expor. Mas eu digo isso, por conta de toda a violência, por conta de todo o preconceito, são casais que se escondem. Então, o ato do casamento em si, ele é uma grande exposição. A festa, a cerimônia, o que quer que seja, a tradição é expor. Vejam a família que está surgindo aqui. Então, acho que por conceito... Já chega um negócio meio emboladão. E aí a gente começou a conseguir, né, a ter esses direitos, a galera que batalhou lá atrás, a gente fala, né, ainda bem, obrigada. Mas assim, o próprio casamento entre duas mulheres, né, pessoas do mesmo sexo, foi autorizado há 10 anos, né? Completou 10 anos esse ano agora. Recente. É muito recente. A gente se conheceu há mais que 10 anos. Então assim, quando a gente se conheceu, não podia duas mulheres se casarem. Na verdade foi 2011, né, que o STF... permitiu, mas 2013 que os cartórios começaram a oficializar. A registrar, né? Eram obrigados. 10 anos certinho. Eram obrigados a oficializar. Então, assim, você para pra pensar, a gente se conheceu em 2011. Se a gente quisesse casar naquela época, não poderia. Então, olha... Gente, a gente tá olhando pra trás aqui, ó. Nas minhas costas. Então, assim, foi ontem. São conquistas muito recentes. Então, acho que assim, esse mercado todo que a gente está dizendo aqui, ele está começando a enxergar essas pessoas agora porque nós estamos ocupando esses espaços, a gente está entendendo, e eu falei muito isso, porque eu realmente acredito, nós duas somos duas mulheres, nos casamos, mas nós somos muito tradicionais. Sabe, uma família privilegiadas, importante ainda. E eu sempre falo, eu faço questão de falar sobre o privilégio, porque é importante a gente entender esse privilégio, mulheres brancas, cis, né, e tal, com cada um com seu trabalho, independente da televisão, tem todo. Mas a gente tem que reconhecer a posição de privilégio, só que utilizar esse privilégio. O problema não é ter privilégio. É você reconhecer que você é privilegiado, utilizar esse privilégio para quê? Para contribuir.
Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? De utilizar esse privilégio que a gente tem. E aí, eu nem queria casar. Depois a gente conta, eu não queria casar. Eu não oficializei no primeiro relacionamento, eu não casei no papel. Mas eu não queria, eu achava, pra quê e tal, né? E aí, depois, obviamente, né, de militar e tal, eu falei, é isso, a gente precisa, porque é você colocar ali exposto, realmente, encorajar pessoas, né? Trazer essa representatividade, essa visibilidade. Então, assim, a gente fez questão de realmente oficializar, né? E estar na porcentagem ali, né? De aumento dessa porcentagem de pessoas que se casam, que fazem parte da comunidade. E uma das fotos mais bonitas que eu vi foi do casamento de vocês com a bandeira, né, do orgulho, com várias crianças juntas. E mostra que realmente ninguém nasce preconceituoso. Ninguém, todo mundo nasce sem amarra nenhuma, sem obstáculo nenhum. É a sociedade, é a casa, é a família que vai construindo os preconceitos, as limitações. Então, eu juro, quando eu vi aquela imagem, eu falei, cara, é uma das imagens mais bonitas que eu já vi, assim. E é o que a gente fica pensando, né, dessa geração. E aí, que bom, eles estão crescendo. Eu nunca conheci um amigo do meu pai gay, uma amiga da minha mãe lésbica, só que elas já existiam. Sim. A gente não nasceu assim, que não todo mundo pensa que... Puf! É do nada, né? Não, todo mundo pensa que é assim. Gente, agora virou moda, todo mundo quer ser... Não, ninguém quer ser porque ninguém vira. Então, assim, a gente simplesmente teve coragem de sair desse... porque com os nossos direitos, né, que a gente foi... As pessoas lá atrás conseguiram conquistar e a gente está aqui nessa luta também, a gente foi simplesmente falando, opa, tô aqui. E as pessoas foram saindo do armário nesse local onde nos colocaram que a gente nunca gostaria de estar. E eu acho que além do aparecer, né, que já foi essa conquista, é exatamente isso, da gente começar a ocupar espaços que até então a gente não acreditava que a gente poderia, que é um casamento tradicional, né? De duas pessoas do mesmo sexo casando, de vestido de noiva, 2 vestidos de noiva, ou, né, o que quer que seja. Então, da gente também começar a ocupar esse espaço, assim, de falar, opa, peraí, eu também quero, sabe, de ter filho, né, de gerar crianças. Então, esses espaços, aí isso eu acho que é bem recente, assim, né, da gente começar a ocupar um lugar que a gente não se enxergava mais. Você fala, bom, se eu vou querer, então, se eu gosto de mulher, então não posso ter filho, né, ou se eu gosto de, né, não posso casar. 2 homens, então, putz, não dá pra eu casar, numa festa, né, e tal, melhor eu casar aqui só num negocinho. E não, você pode, vai lá, faz o seu jeito. Né? Mas você disse sobre a questão da lista, né, até depois pode tocar nisso. A lista, entre outros, a gente notou muito que realmente é fechado, né? Quando a gente recebeu de lista do noivo, da noiva. Não, justamente ia começar o não assunto casamento, né? Agora. Porque, de novo, é tudo gênero masculino e gênero feminino. É o noivo, a noiva, pra tudo, assim. Nenhuma empresa no mercado, e eu falo isso puxando porque nós também ainda não estamos prontos para atender de forma igualitária. Sim. A gente, quando vai perguntar, e eu falo isso pro meu time, eu falo, a pessoa pergunta, vai pedir a solicitação de orçamento de uma despedida, fala, você é o noivo ou a noiva? Ele fala, é o noivo. Se a sua noiva quiser, a gente também organiza. Não precisa, porque não necessariamente ele tem uma noiva, né? Ou ela tem um noivo. Então o mercado de casamento não está preparado para isso e a gente tá comendo uma bola absurda. Porque, nossa... Mas assim, desculpa, por exemplo, que aí é a nossa sociedade, e eu entendo o mercado. Se você chega para um homem e fala, e você vai casar com um homem, com uma mulher... Não, mas não pode ser que o cara... Não, mas pode ser que o cara fique ofendidíssimo. Sim, mas aí tudo bem. Claro que é uma mulher... Você não vai deixar de perguntar, não, né? Tudo bem, mas tô dizendo assim, né? Eu acho que a sociedade não tá nem preocupada para ouvir de todas as formas. Porque eu acho que o mais ideal, até o que a gente tá dizendo de orientação sexual, de identidade de gênero, é perguntar. A gente tá fazendo isso aqui, né? Você tá aí você vai casar? Perguntando. Não, é exatamente isso. Né? Foi exatamente isso que de novo, falando da palestra do Estevam, você não precisa perguntar se é noivo, não. Só pergunta, você pode me passar o contato de quem você vai casar? O nome, né? E você não ofende ninguém falando isso, que a pessoa... Quem é hétero vai pensar na noiva ou no noivo, quem que é... Entendeu? A pessoa vai pensar na... Exatamente. E assim, que ótimo que você falou, nós estamos preparados. Na verdade, nenhum de nós, né? O preconceito está dentro da gente. Então, assim, é aos pouquinhos mesmo. A gente às vezes pensa, eu vejo que muitas empresas falam, nossa, eu estou muito para trás. O assunto diversidade e inclusão é recente. Então, assim, o mais importante é a gente estar tendo essa conversa, esse diálogo. E aí, poxa, o que eu posso mudar? Hoje eu posso mudar essa lista aqui. Deixa eu incluir aqui tal coisa, né? Deixa eu deixá-la mais inclusiva, né?
como é que eu posso colocar, igual eu falei na escola da minha filha, tem que ser pai e mãe? Não, por que você não coloca responsáveis? Né? Então são alguns As nomes. fotos também, né? A gente foi... Porque isso a gente falou a lista, então isso eram os assessores. Aí você passa pro fotógrafo. Aí o fotógrafo não tem nenhuma foto de 2 mulheres ou 2 homens. Aqui, viu, produção? Ó, porque a produção daqui da nossa, eles são fotos e vídeo de casamento. Né? Então, tá vendo? Ó, a gente aprendendo também, todo mundo Mas junto. é verdade. Extremamente. E assim, e ok, porque talvez ele nunca tenha tido oportunidade Sim. de foto. Ele até foi um fotógrafo maravilhoso, lindo, maravilhoso. E ele ficou super feliz de ter a oportunidade. Ele falou, cara, eu vou ter agora no meu portfólio, sabe? Porque ele não tinha. Mas isso aí é um baita vídeo, a mesma diferencial. coisa, o buffet, assim, não tinha. A gente ficou super, né? E vou te falar que isso era que a gente observava. Vamos olhar quais são as fotos? Porque a gente analisava qual que é o perfil do fotógrafo. Então a gente já meio que vai sentindo ali. Se tivesse talvez tivesse um casal LGBT, a gente já ia se sentir meio em casa. Entendeu? Então, assim, é um diferencial para o mercado, né? Assim, talvez é o que a gente fala de furar bolhas, né? De tentar tá ali se aproximando. No fundo, não também a empresa. Deixa eu seguir tal pessoa, deixa eu ver, vão casar, deixa eu aqui me estreitar lá. Fazer a pesquisa, aqui, né? Deixa eu. Para que eles me procurem. Oferecer, né? Oferecer. Então, você tem facilidade de como eu posso me aproximar desse público, né? Que vai ser algo estratégico para você. Sim, existem ganhos para todos os lados, mas você também vai estar ganhando no aprendizado. Não só no financeiro, mas também no aprendizado. E ajudando a sociedade, né? Que é o mais importante, na verdade. E vocês sentiram preconceitos quando vocês quiseram casar, assim, não dos fornecedores? Como a gente estava falando, não tinha nada de 2 mulheres ou 2 homens? Não, acho que não. Não, mas aí a gente entra sempre na questão do privilégio. A gente não se... eu acho que até o preconceito que você está dizendo, a gente não se enxerga nesse lugar de ter sofrido preconceito. Já sofremos, mas... Eu digo assim, mas ao longo do nosso relacionamento... Nós não somos um casal que você vai conversar e a gente fala assim, nossa, eu já passei por uma... Não, mas porque a gente acha que tem todo um contexto ali, desde status social, bem-escor, lugar onde trabalha, parará. A gente convive num ambiente, né, da comunicação, que é um ambiente mais cabeça aberta, a gente conhece pessoas assim, mas mesmo quando a gente vai para outros lugares, a gente não sofre preconceito assim, na lata. mais isso, né? redes sociais. As mais sinceras foram as pessoas da nossa própria família, que é o que a gente falou aqui. Pô, isso não é normal, nossa, não destrói minha família e tal. Mas assim, de pessoas do dia a dia, nunca, assim, raríssima. Já teve, mas... Milhares, assim, uma coisa meio... E nas redes tem, porque eu me exponho muito. Rede Mas social... na Na rede você vai ter por tudo, né? Não, rede social não... Independentemente da orientação sexual, do que for. Mas, assim, realmente, e de fornecedores, não. Assim, não podemos reclamar. Mas é isso. Eu repito que talvez se fosse uma pessoa preta, talvez 2 homens, que a gente sabe, homens gays. Então, assim, não sofremos, não. Não. Menos mal, né? Vamos dizer, não vou dizer que é bom, mas é menos mal. Porque... Sim. Mas... Que é o mínimo, né? Exatamente, né? Na verdade, a gente não tem que... devia acontecer com ninguém, A gente né? não tem nem que enaltecer, viu? Porque, no fundo, isso Tinha que ser... é o comum, né? O que é pra ser com todo mundo, é respeito. Mas vamos falar da cerimônia. Como que foi? Como você disse, você não pensava em fazer isso, então eu acredito que a idealizadora foi aqui, né? Eu tava fugindo, gente. Não, na verdade, assim... Ela não, a Lorena não queria morar junto, a Lorena não queria casar, não queria nada, só queria... Aliás, não queria nada. Pra me defender aqui, na verdade, eu não queria nem ficar com ela lá atrás, né? Ela que veio, me abordou. Eu falo isso, a primeira vez que eu falei isso pra minha sogra ficou lá... O quê? Fingiu que tava lavando louça, assim? Foi só a filha, viu, que eu tava lá na minha, ela que... Lorena. A Lorena que veio mega... Falei, eu? Mas enfim, ela foi lá me azucrinar, ok, me apaixonei loucamente e tal. Aí depois eu falei, pô, vamos morar junto, né? Não, porque não dá certo. Só coloquei o pozinho lá, gente, aí pronto, aí fugi e tal. Aí depois de um tempo fomos morar junto. Então a gente já morava juntos, né? E aí eu pedi a Lô em casamento lá em Paraty, no bar maravilhoso. Assim. Eu fiquei um pouco resistente, mas depois, no casamento... Mas você falou sim na hora. Falou. Nossa, eu caí dura, não imaginava. Ela
não imaginava mesmo, assim. E ela leu um negócio tudo bonito. E assim, do nada, estávamos as duas assim, num barco maravilhoso, degustando tantas coisas, frutos do mar e tal. As duas, e ela começou a falar, você tá falando sério? Ela, sim, você quer casar comigo? Eu, mentira, Natália. Ela, eu, sim. Não, fora que eu fechei um barcão enorme, bem isso, com frutos do mar, com não sei o que, com uma chefe cozinhando enquanto o barco ia em alto mar, em Paraty, parava pra gente mergulhar. E antes, no hotel, eu fiz surpresa, né? Falei, não, a gente vai fazer um passeio de barco e Era tal. aniversário. Era aniversário dela, não, passeiozinho de barco, aí um barquinho e tal. Ela, começou a fazer um monte de sanduichinho, assim, sanduichinho de atum, sei lá. Aí eu, não, Lorena, não precisa, tá? Claro que precisa, depois você fica com fome e tal. E eu só pensando no Porque eu camarão. A gente, mãe, né? Mal de mãe. Falei, depois você fica aí, você vai querer comer. Mas enfim. Aceitou, legal. E aí, a gente, o trâmite todo do casamento, ela foi super envolvida, mas eu sou produtora, né? Então, assim, eu já peguei todas as planilhas, os negócios. Eu adoro uma planilha, gente. E eu, como não sou chegada em planilha, eu deixei a planilha com ela. Mas, assim, não. E eu gosto de produzir mesmo. Foram pras duas, mas. As músicas, sabe? O trâmite todo. Mas foi o envolvimento das duas, foi muito especial, né? Foi muito bonito. Você viu pelas fotos, né? Foi algo que a gente verdadeiramente sentiu cada momentinho. E lá na cerimônia foi a coisa mais linda do mundo, assim. Não é porque foi nosso casamento, mas eu acho que as pessoas sentiram, cada pessoa que foi ali realmente sentiu lá dentro a profundidade daquela mensagem, daquela imagem, daquela dupla, dessa dupla aqui, que acho que a gente sempre fala que é a melhor dupla da gincana. Então, foi muito bonito. Não, eu acompanhei mesmo, porque, de novo, eu queria muito que vocês viessem, então eu falei, não posso, eu preciso me preparar até de novo, porque é um assunto que a gente não domina. E aí, quando vocês decidiram se casar, qual foi a primeira coisa que a gente tá num podcast que é de casamento, e a gente traz muito, tenta ajudar os noivos o máximo possível. Quando vocês, vamos fazer a festa, vocês já foram direto para um buffet ou contrataram uma assessora? Como que foi isso? A gente começou com uma assessora, né? A gente foi até... A primeira foi a assessora? Foi, né? Não, a gente fez... a primeiro assessora foi dos buffet, espaços. né? Na verdade... Viu primeiro o espaço. Primeiro a gente viu o espaço. Mas eu e Nath somos muito práticas. Então, assim, visitamos no mesmo dia 3 espaços, que na verdade era do mesmo grupo, né? E visitamos o primeiro, no segundo eu já falei, eu gostei desse. Ela também falou, eu também gostei desse. A gente ainda visitou o terceiro por precaução, então já tínhamos marcado. Mas tudo no mesmo dia e já fechamos no mesmo dia. A gente depois até falou... a gente falou assim, por que a gente não chorou? Sabe, quando a gente estava tão animado, por que a gente não chorou mais e tal, não sei o quê. Mas foi tudo assim. Primeiro, até então, sem assessor, foi com a pessoa mesmo do buffet. A gente teve um assessor só pra festa, na verdade, né? Porque toda a produção ali anterior e tal, a gente fez sozinho. Mas a gente indica, assim, para as pessoas. Sim. Até porque ela é produtora, mas tem exatamente. A gente com certeza indicaria uma assessoria, porque, na verdade, ela tem essa facilidade. Sim. E aí foi tudo. Teve alguma coisa que vocês falaram, pô, podia ter sido melhor ou foi tudo perfeito, como vocês imaginaram? Não, teve, né? Assim, eu acho que assim, primeiro a lista que a gente fez, assim, uma primeira lista todo mundo, né? para 120 pessoas. E o final foram 240, sei lá. Vocês também, porque assim, o que eu tenho de amigo que tá casando aí com essa pessoa, você precisa ir no meu casamento, hein? E aí a lista da pessoa que ele tá conhecendo na semana, ele de 120 virou 250 na dele daí. Olha que a gente convidou as pessoas realmente que faziam sentido. A gente tinha critérios, assim, pra lista. É uma pessoa que você tem convivência? É uma pessoa que você viu em tanto tempo? É uma pessoa... Então a gente foi limando ali da lista. Só que só a família da Natália são 60 pessoas, gente. Então, família boa, grande é boa pra cá. Não, é bom. Mas então a gente começou com 120 e terminamos com 230 pessoas. Então acho que o primeiro ponto é essa lista realmente, vai com calma, pensa, deixa um tempo passar, não crava ainda, sabe? Porque a gente foi cravando, não, dá pra fazer. Depois a gente pagou a mais, aquelas coisas todas, né? Então lista é uma questão que deu uma derrapada de leve. Mas ali no momento.
o próprio espaço, assim, a gente gosta muito de banda, né, de música e tal, e a gente amou o espaço, e aí a gente foi levar uma banda, só que aí tinha horário restrito, assim, então, só pode até meia-noite, a gente, minha Nossa Senhora, então ficou com o DJ no final, acho que isso também pra gente foi um baque, assim. Mas aí também os lugares que permitiam isso não eram tão rústicos do jeito que a gente queria, tal, enfim. Então são aquelas escolhas. Mas foram coisas, assim, se a gente pensar num todo, foi um casamento que a gente não vê grandes problemas. Não vimos, assim, não, de dificuldades, não. Eu gosto disso porque, assim, casamento é um sonho, né? Eu brinco que em todo episódio eu falo, a gente tá num universo de sonhos, a gente não pode errar. Então, a antítese do sonho é sempre o pesadelo. Então, se o casamento foi como vocês imaginaram, que a lembrança boa vai ficar o resto da vida. Então, isso é maravilhoso. E a gente já tá se encaminhando pro final, mas antes eu sei que você, Lorena, tem um podcast muito legal, que é justamente com essa bandeira. Eu queria que você falasse um pouco de como ele começou, o que você trata lá, até para quem tá ouvindo a gente. Vale muito a pena acompanhar o podcast do seu podcast. Obrigada, Edu, por dar esse espaço. Eu que agradeço a presença de novo, fiquei muito feliz mesmo. É um podcast que, aliás, a Nath me incentivou muito no chuveiro. Ela, tive uma ideia aqui do nome, pode ser Ida. Ida, ela peraí, como é que pode ser tal? E aí ficou Ida, Passos de Inclusão, Diversidade e Amor. Porque, que bonito. Né, se você formar ali, pegar as iniciais, formam realmente a palavra Ida, né? Porque o caminho é de ida. E a gente sempre disse que não tem volta, né? Assim, não vai dar passo para trás. O máximo que você vai fazer é pegar um fôlego no meio do caminho, respira e segue adiante. Então, lá eu trago histórias, que é o que eu gosto de fazer, né? A área, acho que da comunicação, na TV já faço muito isso, que é me comunicar, eu acho que eu consigo modéstia à parte, eu tenho essa facilidade de talvez traduzir, de entrar ali no coração das pessoas, contando realmente histórias, né? Me colocando no lugar, enfim, empatizando. Então, eu decidi ali contar histórias e falar sobre orientação sexual, identidade de gênero, sexualidade de uma maneira geral, de uma maneira trazendo a história da Natália, a história da Lorena, a história da mulher trans, a história... São histórias, mas histórias surpreendentes. Lá eu abordo desde dupla maternidade, dupla paternidade, assexualidade, transexualidade, HIV, AIDS. Então, são muitos temas. A pessoa olha e tem um cardápio. Poxa, deixa eu ver aqui. Essa aqui eu quero ver sobre dupla maternidade. Então, ela tem a possibilidade de ver. São muitas histórias modéstia à parte, também muito potentes, muito necessárias. Então, vale a pena ouvir o podcast. É só colocar lá no Spotify, gente. Não, e ela fica assim, é muito louco, porque ela é uma saga. Ela que vai atrás de tudo, né? Das personagens, ela conversa, as histórias, ela encontra cada história louca. Para o jornalista, né? E acho que é bem isso que ela falou, assim, essas histórias, elas aproximam, porque não é uma história de uma mulher trans. É a história da Mariana. Sabe, é específico, não é a história de um homem trans, é a história do Túlio, que é sensacional a história. Então você começa a se conectar com pessoas reais, assim, né, dentro dessa narrativa ali. Então acho que é isso que faz a gente perder o preconceito. Eu falo por mim mesmo, né? A gente tá ali, né? Sou uma mulher, hoje me relaciono com outra mulher, mas a gente mesmo tem nossos próprios preconceitos, né? Então, seja com pessoas trans, da gente entender, cara, o que é isso? Que história é essa? Tal, né? Da gente conviver dentro do possível, né? Ouvindo, lendo, assistindo um filme, que às vezes não é sobre nós. Falei isso esses dias num treinamento até de liderança nosso ali, que era isso, que era assim, gente, o quanto você consome conteúdo LGBTQIAPN+. Todo mundo ficou meio, opa, acho que não, né? Porque é um filme que você assiste, que sabe, que você acaba aquele filme e você fica, nossa, imagina, caramba, é um podcast da Lorena aqui que você ouve, de algo que você nunca imaginou, porque a gente tende a consumir coisas sobre o nosso próprio universo, né? Exato. Então, às vezes tem que, deixa eu assistir esse documentário aqui, que loucura é esse negócio aqui. E aí acaba, você fala, caramba, nunca imaginei, sabe? Isso é sobre tudo. Você não precisa ser gay ser preto pra poder, né? Você só precisa ser empático, só precisa se sentir na pele do outro, né? Isso já faz toda a diferença. Exatamente. Então, histórias muito potentes. Eu vou falar só uma aqui para dar um gostinho. Ó, a última, por exemplo, foi uma história. Imagina, um casal gay
Os dois tinham vontade de adotar. Vou resumir só para dar uma spoiler para vocês ficarem com vontade de ouvir. Eles queriam adotaram a Maria. Isso em 2016, adotaram a Maria. 6 anos depois, de repente, recebe uma ligação da assistente social. Trim. Oi, Duda, Geninho, tudo bem e tal, não sei o quê. Tô querendo falar com vocês porque a gente tem outras 4 crianças que estão aqui. E se vocês têm famílias próximas para adotar essas crianças, porque elas já foram colocadas para adoção a nível nacional, ninguém quer, porque são 4 crianças, ninguém quer essa quantidade de crianças, e a gente vai colocar para adoção internacional, vai ter que separá-las, né? E, na verdade, são os 4 irmãos da Maria. Tem alguém aí? Tem sim, Geninho e Duda escutando. Você conhece alguma família e tal? Os dois responderam, sem conversar. Sim, a gente conhece algumas famílias que podem adotar. Na verdade, é a família que pode adotar. A gente. Que maravilha. A assistente social imediatamente. Vocês vão adotar, mas mais 4 filhos? Sim. A gente jamais vai separar essa família. E aí, então, do dia para a noite, Geninho e Duda, então... Imagina, gente, da noite para o dia, você ter 5 filhos do nada na sua casa. Da fralda ao absorvente. Então, assim, são histórias potentes, são histórias lindas. Eu dei só um spoiler para vocês, né, ficarem com vontade de colocar ali Ida. E fora que tem uma também que eu curto muito, que é a do Túlio, que era uma freira, né? O título é do Convento à Liberdade. Do Convento à Liberdade de Homem Trans. Imagina. Era um homem trans que foi uma freira. Na verdade, até então se identificava, ele não falava para a sociedade, era como se fosse uma mulher freira entrou no convento. A mulher freira entrou no convento, chegou lá, se apaixonou por outras freiras. Falou, preciso sair daqui desse convento porque eu estou cometendo um pecado. Não chegou a fazer nada, saiu. Quando saiu do convento, falou, na verdade, não é isso. Eu realmente gosto de mulheres, mas é muito mais profundo. Eu não me identifico com o meu gênero. Eu sou um homem trans. Então, do convento à liberdade de um homem trans. Então, são histórias muito potentes. Não vou nem falar muito aqui, porque tem muito mais, gente. Não, eu acho que todos que estão ouvindo devem ouvir esse podcast, porque faz a gente abrir muito a cabeça, porque, de novo, nosso objetivo, acho que todo mundo tem que vir no mundo com, pelo menos, tentar sair daqui um pouco melhor do que entrou. E meu papel como ser humano, na verdade, é sempre tentar entender ao máximo as pessoas e respeitar. O respeito é clichê, mas é fácil. O respeito é o fundamental. Se a gente só respeitar, já temos um grande avanço. Não precisa respeitar. Olha, tá bom, aceito. É o mínimo, né? O mínimo, isso já seria maravilhoso. Mas quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Foi um dos episódios mais desafiadores para mim, por vários motivos, até por vocês serem jornalistas e eu não. E eu estou apresentando aqui, não vocês. Então a responsabilidade era muito maior. Mas, de novo, eu quero agradecer demais a sua participação. Gostei muito de ter falado isso e trazer esse assunto para o universo de casamentos. Porque, como eu disse várias vezes nesse episódio, a gente, desse universo, precisa fazer um meia-culpa aqui, entender que a gente tem muito que aprender e evoluir e cada vez mais abrir essas portas para conseguir atender a todos. Então, muito obrigado mesmo. Eu quero deixar vocês à vontade para deixar uma mensagem final aí para todo mundo que está pensando em casar e tem esses bloqueios. Fala assim, gente, pode vir que é maravilhoso. Ai, Nath. Ai, gente, casamento, aquela coisa linda, né? Eu sou romântica, né? Eu sou muito romântica, eu acho que a gente merece muito e fazer do jeito que for. Eu acho que dentro de tudo que a gente falou aqui, cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito de amar, tem seu jeito de ser e tem seu jeito de casar também. Então, assim, casem do jeito que vocês quiserem, mas casem, porque é gostoso demais. Se eu pudesse dar um recado, né? Eu acho que você que se identifica, né? Seja como homem trans, mulher trans, gay, lésbica... Primeiro, respeita seu tempo. Talvez você olhou esse casal aqui, viu algumas fotos, né? Vou aproveitar e deixar o @Lorena Coutinho oficial aqui. Então, deixa tudo. Para que você entre e olhe nossas fotos do nosso casamento e que você se inspire, se encoraje. A gente sabe que não é simples, não é fácil, mas eu acho que a nossa imagem é para dizer que é possível. É possível chegar onde a gente chegou, é possível casar, é claro, é uma pontinha do iceberg, mas representa muita coisa. Então, que você consiga ter toda essa força
para ser quem você é. Acho que o mais importante é a gente ser quem, né, nós somos verdadeiramente, sermos felizes, é aquilo que a gente falou sobre ser, existir, sentir e viver. E, se possível, casar, já que estamos falando, né? Estamos num podcast sobre casamento, que é bom demais. E contagia, né? Casamento contagia, não tem energia. Felicidade muito contagia, né? Então as pessoas no casamento veem as outras duas muito felizes e isso é contagiante. De novo, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E você que acompanhou até o final, eu normalmente agradeço todos os meus patrocinadores, mas dessa vez eu só quero que vocês fiquem com toda essa mensagem que a gente ouviu aqui hoje, reflitam e assim, sempre, o respeito é o mais importante. Até semana que vem.